Olá, nós estamos aqui mais uma vez nesse programa que é o AMID Debate, que é um programa da AMID, Associação Missionária para a Difusão do Evangelho, através do CEAM, que é o seu Centro de Estudos Avançados de Missões, e esse programa visa ao debate para que edifique a igreja, para que novas lideranças sejam alcançadas e, acima de tudo, para que cumpramos o projeto de expandir o reino de Deus sobre a terra. Estamos aqui conversando hoje com o Rubens Múzio, missionário da CEPAL, e também com a Ana Maria Costa, que é a presidente da AMID, Associação Missionária para a Difusão do Evangelho. A AMID tem um centro de estudos avançados de missões, e esse centro se presta a treinar novas lideranças para, de alguma maneira, serem utilizadas em prol do reino de Deus. O CEAM tem o seu seminário, tem as suas especializações e tem também um mestrado em missiologia. Hoje nós vamos trabalhar a questão dos povos não alcançados no Brasil e também vamos discutir como alcançar esses povos no Brasil e também fora do Brasil. A primeira pergunta que eu faço para o Rubens, nosso missionário da CEPAL, é a seguinte: Rubens, quais são as regiões no Brasil, de acordo com as últimas pesquisas, que ainda precisam ser melhor alcançadas? Olha, nós temos cerca de 1.100 cidades em todo o Brasil com menos de 5% de evangélicos. Então, se eu pudesse destacar as principais regiões, eu diria no sertão nordestino, nós temos aí dezenas de cidades com 1, 2, 3% de evangélicos, muitos vilarejos que a igreja ainda não conseguiu penetrar, não tem comunidades. Então, o sertão nordestino seria uma área. A igreja nordestina está crescendo bastante, eles estão conscientes do sertão, mas o sertão, sem dúvida, é uma grande necessidade. Quando você desce um pouquinho para o interior da Bahia, Minas Gerais, aquela região mais histórica, mais tradicional, mais rural, você também tem poucas igrejas. Então, eu diria que é uma área que a igreja deve olhar com muito carinho. Aí, se você for também para o sul do país, no interior de Santa Catarina, interior da Serra Gaúcha, no Rio Grande, você vê poucas igrejas. Algumas cidades que nós não temos sequer notícia da igreja ter entrado. Nós não sabemos nem se tem um crente lá na cidade. Então são cidades pequenas, 2, 3, 4 mil habitantes, mas a necessidade de plantar 1, 2 boas igrejas em cada uma dessas cidades. Eu diria também que quando você olha para o norte do Brasil, o norte todo é bem evangelizado, as cidades são bem alcançadas. Manaus tem mais de 2.000 igrejas, mas você saindo de Manaus, entrando para os afluentes dos rios, quando você vai então para as regiões mais ribeirinhas, você percebe que há centenas e centenas das ribeirinhas que ainda não foram alcançadas. Por volta de 40 mil pequenas cidadezinhas ribeirinhas, você tem 90%, 80% delas não alcançadas. A igreja ainda não chegou até elas. Então, eu diria que esses são principais necessidades. Alguns centros urbanos, como, por exemplo, a cidade de Porto Alegre, você tem poucas igrejas. Algumas regiões de Porto Alegre, ela tem 30, 40 mil pessoas, assim você não tem noção da igreja presente próxima à população. Na verdade, Porto Alegre é a capital do Brasil mais espírita. Então, você tem várias necessidades específicas aí no nosso país, mas eu destacaria essas como sendo as maiores. Ok. Ana Maria, a AMID tem feito alguns projetos, tem desenvolvido alguns projetos em termos urbanos, de alcance de povos não alcançados dentro das cidades, das grandes cidades. Quais são os projetos que a Associação Missionária para a Difusão do Evangelho tem desenvolvido aqui em Brasília, na sede da AMID? Aqui na sede mesmo, nós fazemos treinamento, mas os nossos alunos, eles fazem estágio no Itapuã. O Itapuã foi o lugar que nós entendemos que seria próximo de um povo não alcançado, mesmo do sertão, devido à marginalidade, à falta de inclusão social, um lugar pobre, difícil, mas que Deus tem abençoado depois que nós estamos lá.
Então, a gente tem lá um projeto chamado CISFAC, Centro de Integração Social da Família e da Criança. Nós atendemos na área de reforço escolar, temos lá um consultório dentário e trabalhamos em parceria com uma igreja na plantação de uma igreja em frente ao CISFAC, com o alvo de que as famílias possam ser, depois de evangelizadas, incluídas numa igreja local, inseridas. E, mais recentemente, nós sonhamos com uma escolinha de futebol, já há muito tempo, e Deus nos deu um aluno missionário, jogador de futebol, que sonha plantar times de futebol fora do Brasil também, e nós estamos fazendo o piloto dele ali, o plano piloto. E ele está montando a escolinha de futebol do Itapuã, já está funcionando, e nós tínhamos um segundo sonho, que era ter uma escola de música, que nós entendemos que a música produz inclusão social, faz crescer e pode ser muito utilizada no reino de Deus e para a propagação do Evangelho depois. Então, o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer o maestro Emílio de César, um grande maestro no Brasil, e ele nos desafiou a plantarmos ali a primeira orquestra sinfônica do Paranoá, crescendo com música e o som da esperança. Nós estamos trabalhando isso. Primeira orquestra sinfônica do Itapuã, repete. Como é que ficou? Você falou do Paranoá. Ah, perdão. Então, a primeira orquestra sinfônica do Itapuã. E ali nós pretendemos atender de início 40 crianças e adolescentes até 16 anos, depois 80 e até 200. Em 3 anos queremos fazer a nossa primeira apresentação oficial e em 5 anos a nossa expectativa é que aqueles que perseverarem sejam músicos, que conheçam a Jesus e que conheçam a música e que saiam profissionalizados na área. Então, aqui para o Itapuã, nós estamos também tentando incluir as famílias, oferecendo uma área de ação social. Mas nós não estamos trabalhando só no Itapuã. Deus tem nos dado um desafio para o sertão do Brasil, aproveitando o desafio da CEPAL. Está lá o Ronaldo, trabalhando em Sítio Novo, plantando uma igreja. Ele foi aluno do seminário, nós quisemos que ele fizesse primeiro uma experiência no Brasil. Então, ele foi para Sítio Novo, começou do ponto zero, compramos um terreno lá, a igreja já está plantada, uma escolinha também, mais ou menos o modelo de reforço escolar do CISFAC. E o Júlio está no Alto Sertão, trabalhando, depois de uma pesquisa feita na região, com 12 vilas não alcançadas, ali no Alto Sertão. Ele vai trabalhar com o projeto o mesmo que vocês nos ensinaram lá no Brasil 2010, desafiando igrejas para que cada uma delas multiplique uma igreja da sua denominação em uma dessas vilas. E ele se dispôs a acompanhar o projeto e a apoiar na evangelização. Então, se Deus quiser, muito breve teremos 12 novas igrejas no Alto Sertão. Eu agradeço a participação da Ana Maria, presidente da AMID, e do Rubens Múzio, missionário da CEPAL, que falaram um pouco dos projetos que estão sendo desenvolvidos por essas duas missões em termos de alcance de povos no Brasil, povos não alcançados no Brasil. No próximo módulo, nós vamos falar sobre povos não alcançados fora do Brasil. Olá, querido amigo. Estamos aqui com Forna Quinté. Ele é seminarista do CEAM, da missão AMID. Forna, como que foi o seu chamado para vir para o Brasil para estudar? Conta um pouco da sua experiência. Foi uma experiência bem impactante para mim. Deus colocou isso no meu coração, comecei a orar, né? Colocar tudo diante de Deus. E Deus levantou recursos financeiros para pagar as minhas passagens e chegar aqui. Estou aqui fazendo seminário. Amém. E você tem gostado? Rapaz, gostei muito do Brasil, porque tenho pessoas que cuidam de mim, principalmente a comida, né? Aqui, os brasileiros são povos hospitaleiros e gostam muito dos estrangeiros. Que bom, Forna. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado.
E eu começo esse bloco perguntando a vocês, primeiramente a Ana Maria e depois ao Rubens. Maria, então quais são os projetos que a AMID tem desenvolvido para alcançar esses povos não alcançados fora do Brasil? Na realidade, a chamada da AMID é para trabalhar os povos não alcançados. Nós começamos com os confins da terra e só depois chegamos aqui no Brasil. Nosso primeiro projeto foi na Guiné-Bissau, é com o povo islâmico, e nós estamos lá na luta para plantar uma igreja há 13 anos. Temos uma escola com primeira a quinta série, já evangelizamos toda a aldeia, mas estamos orando por uma intervenção divina, crendo que no momento de Deus a igreja vai nascer. Depois nós trabalhamos com o povo animista, Deus nos abençoou com um avivamento naquela região. A igreja está plantada em 9 anos, já temos um livro da Bíblia traduzido, o filme Jesus, estamos traduzindo outras partes. Quantas pessoas nessa igreja, essa específica? Eu não saberia te dizer exatamente quantas pessoas, mas cerca de 100 membros, e já temos alunos aqui no seminário se preparando para voltar como missionários para lá, que são candidatos a serem missionários. E temos outros. Além disso, temos 4 congregações daquela igreja e a liderança hoje é toda nativa. Então, nós vamos dizer que é um trabalho que começou num povo não alcançado e hoje já podemos considerar um povo alcançado. Amém. Além de lá, nós temos o outro povo que nós estamos trabalhando com tradução da Bíblia, já temos 16 convertidos na região, endoscobiana, mas ainda não temos lá uma igreja plantada. Lembra da minha secretária, Beth? Hoje ela é a tradutora da Bíblia ali. Então, Deus tem nos abençoado. Além disso, estamos trabalhando na plantação de uma igreja fula, outra etnia muçulmana na Guiné-Bissau. Temos em parceria uma tradução da Bíblia no Senegal. Temos uma outra menina trabalhando. O Senegal todo pode ser considerado um povo não alcançado. Essa tradução da Bíblia ela é feita em parceria com uma outra missão? Algumas, outras não. A tradução do Soniquê é feita só pelo missionário da AMID. Todas elas têm o apoio da Wycliffe Internacional. Aqui é feita da língua Filupe, também é um trabalho da AMID. E o que estamos fazendo lá com a Beth, agora ela conseguiu uma parceira americana que está cooperando com ela na tradução na região. E temos outros projetos no norte da África e estamos caminhando para o envio de um casal com filhinho, também em parceria com outra agência, para a plantação de uma igreja em um outro país do norte da África. Estamos trabalhando com Ásia e Índia. Na verdade, a AMID tem trabalhado com quantos campos o senhor mandar. Pelo que eu percebo Exatamente. aí, os que mandar, a AMID fora do Brasil, ela está aberta a qualquer campo. É isso? Um povo não alcançado, que tem alguém que sonhe com esse povo, que queira fazer um projeto, vem cá que a gente faz junto. Ótimo. E, Múzio, vocês lá na CEPAL, eu fiquei sabendo que você tem acompanhado mais de perto o projeto de igrejas-casas na Índia, na África. Fala um pouco dessa experiência que vocês têm acompanhado mais de perto. Na verdade, a CEPAL tem tido a tradição de cuidar mais da igreja dentro do próprio país, né? Nós temos várias equipes no Brasil. Mas nos últimos anos, Deus tem nos direcionado para a missão transcultural. Então nós estamos, por exemplo, formando uma equipe em Portugal, formando uma equipe na Espanha, formando uma equipe na Romênia, casal começando a plantação de uma igreja na Itália também, e assim por diante. Agora, o que nós temos acompanhado, sem dúvida, são alguns movimentos novos que têm surgido de plantação de igrejas-casas. Em algumas regiões inóspitas, regiões difíceis, como por exemplo na Etiópia. A Etiópia há um movimento muito bonito acontecendo entre muçulmanos. Grupos pequenos que estão se reunindo ao redor da própria palavra de Deus, procurando ouvir o que Deus está falando, como obedecer a palavra, muitas vezes sem o acompanhamento direto de um evangelista ou missionário. Mas há um missionário facilitador por fora, apoiando, ajudando esse grupo a se reunir ao redor da palavra. Então é um movimento muito interessante que tem acontecido lá. Também eu me lembro na Índia, sem dúvida, o David Watson na Índia. Nós estávamos com a vinda dele agendada para setembro. Infelizmente a esposa ficou muito doente, ele não pôde estar conosco a semana passada em Recife. Mas nós queremos trazê-lo. Ele começou um movimento lá no interior da Índia, também assim, com grupos pequenos, nas casas, nos vilarejos, ao redor da própria palavra, lendo textos bíblicos, procurando fazer perguntas em cima do texto bíblico, o que Deus está falando, como que eu posso obedecer a palavra, e muita gente está se convertendo
pela própria ação da palavra de Deus. Então é uma ação bonita, um movimento bonito, e eu creio que há alguns locais no Brasil que a gente pode usar isso, como por exemplo no sertão, lá no interior do Amazonas, e quem sabe em alguns contextos urbanos. Esse talvez seja um grande desafio. Ana Maria, você tem algo a falar sobre essa questão que o Rubens acabou de dizer? Sim. Interessante, pastor Samuel, nós fizemos uma parceria com um pool de pequenas agências missionárias da Ásia, que também trabalham com igrejas nos lares, nos países onde há contexto de perseguição. E eles estão fazendo um trabalho belíssimo, e nós estamos convidando os 2 líderes desse pool de agências para vir falar na nossa conferência missionária em julho. Eles aceitaram o convite, e se você tem interesse em budismo, hinduísmo, como plantar igrejas nesses contextos, pode se preparar e vir na nossa conferência missionária que você vai gostar. Será em julho de 2013? Não, em julho de 2012. Sim, logo na primeira semana, se Deus quiser. Abre o nosso site que você vai achar isso lá. Bom, conversamos aqui com Ana Maria Costa e com Rubens Múzio e a respeito de plantação de igrejas em povos não alcançados fora do Brasil. Nós agradecemos a presença de vocês. Obrigada. Olá, querido amigo! Estamos aqui com Ivone Souza, seminarista do CEAM da Missão AMID. Ivone, tudo bem? Tudo bom. Gostaríamos de saber o que mais te marca no CEAM. São as aulas, excelentes aulas, os professores são de excelente qualidade. Como que é a acomodação, as casas aqui? A acomodação é ótima, tem muito bom de morar. Casa, sala, dormitório, móveis, bem legal. E os colegas que você mora com eles? Bacana, bacana. O cozinheiro é fera, lá do Paraná. Aí vai ter um mineirinho e um africano. O africano é fera também, gente boa. Pesada legal. Então tá, muito obrigado pela sua entrevista, Agostinho, que Deus abençoe. Rubens, o que é que a CEPAL tem feito para treinar líderes, para que esses líderes possam, de alguma maneira, serem mais atuantes no cenário brasileiro e também fora do Brasil? A CEPAL, ela procura servir pastores e líderes. Isso é que significa, na verdade, CEPAL, servindo pastores e líderes. Nós estamos aqui já há mais de 45 anos, Samuel, no sentido de treinar pastores, de capacitar pastores, de trazer uma série de ferramentas em várias áreas para as igrejas e para os pastores, com o objetivo de discipular a nação brasileira, de ter um país melhor, especialmente no desenvolvimento de liderança, não é? A CEPAL não tem necessariamente um seminário, ela promove encontros, congressos, centros de treinamento esporádicos para capacitar os pastores e líderes desse país, é isso? Exatamente, nós temos grandes congressos, como por exemplo na primeira semana de maio em Águas de Lindóia, quase 2.000 pastores e líderes de 100 denominações diferentes. E nós temos muitos encontros regionais, equipes regionais, e temos muitas boas parcerias, como por exemplo a minha própria parceria com a AMID. Eu sou professor do mestrado, mas venho como missionário, estamos em parceria. Então a CEPAL está servindo a igreja. Cada missionário tem um ministério diferente. Alguns com missões, outros com plantação de igreja, outros especificamente com liderança, alguns fazendo várias coisas, outros com família. O objetivo dos missionários da CEPAL é ajudar, capacitar, treinar a igreja e também na área de pesquisas. Nós procuramos pesquisar bastante a realidade da igreja no Brasil, não é? E, Ana Maria, o CEAM, que é o Centro de Estudos Avançados de Missões da AMID, fale um pouco sobre o CEAM, o que ele tem feito para treinar essas lideranças brasileiras. Olha, o CEAM trabalha especificamente na formação de missionários. E a gente tem treinado missionários para o Brasil e para os povos não alcançados em qualquer parte do mundo. O que precisa? Geralmente o aluno vem com o 2º grau completo, e ele vai estudar 3 anos no CEAM. Ele tem a oportunidade de fazer toda a parte teológica e missiológica e também de fazer um estágio
de 6 meses em um campo no Brasil, num campo indígena, numa da base da MIDI, ou numa base na África, uma base islâmica, ou uma base animista, ou uma base na Ásia. Terminando os 3 anos de seminário, ele pode fazer um mestrado, que é de 2 anos. E nós temos um curso também para treinamento de presidiários. O mestrado é na área de missiologia, não é isso? Exatamente. O mestrado é um mestrado livre e é na área de missiologia. Nós temos 8 módulos. Samuel é um dos professores, ele atua na área de sociologia. Múzio de missões urbanas. Nós temos também a doutora Barbara Burns, temos Joyce Cleito, todos com doutorado reconhecido. Dr. Russell Shedd e outros, excelentes professores. Depois dos 8 meses, que a partir do ano que vem você pode fazer uma semana em julho e uma semana em janeiro, na última semana de janeiro, 4 encontros com 2 módulos em cada encontro, e depois mais 6 meses a 1 ano para você preparar a defesa da sua dissertação. Vamos ter uma banca examinadora e, se você for aprovado, sai mestre em missiologia pelo CEAM da AMID. Tá. O mais interessante é que o Centro de Estudos Avançados de Missões aqui da AMID tem não apenas se dedicado ao treinamento, às aulas em sala de aula, né, aos cursos em sala de aula, mas também tem, de alguma maneira, trabalhado com pesquisas novas, inovadoras, tem estado no campo, de alguma forma tem trazido esse campo para dentro da sala de aula. Então, as aulas do CEAM, as aulas do mestrado, têm sido aulas não apenas teóricas, mas aulas teóricas, mas jungidas à prática, à experiência dos professores e até dos alunos que muitas vezes já estavam no campo, retornaram para cá para serem treinados e vão voltar para o campo no próximo ano, como é o caso de alguns alunos aqui que estão indo para a África e para a Ásia a partir dos próximos meses e anos. Eu queria também fazer uma colocação que muitas vezes os pastores temem enviar os seus alunos e haver um esfriamento na fé pela reflexão teológica. Mas nós temos buscado investir numa boa reflexão teológica, prática de campo e de missões urbanas, e temos também investido na vida de oração e na vida devocional. E na medida do possível temos trabalhado o caráter de cada candidato. Eu creio que esse é um diferencial da mídia. Quem vem fica surpreso. E nós temos convidado pessoas para virem aqui simplesmente para orar. Nós temos um monte de oração e tem vindo gente de São Paulo, de Campinas, de outras cidades, para orar pelos nossos seminaristas, para que se tornem homens de Deus, que tenham uma cabeça maravilhosa, uma excelente reflexão teológica, mas que tenham um coração incendiado por Deus e pela sua obra. Amém. Nós agradecemos então as palavras finais da Ana Maria, do Rubens Múzio, que é o missionário da CEPAL, e de alguma maneira deixamos o nosso agradecimento e convidamos a você de outra igreja, seja de Brasília ou de fora, a entrar no site da AMID e verificar ali as opções que Deus tem dado a você para ser usado na obra dele e ser uma bênção aonde Deus te levar. Que Deus te abençoe.